Estamos de volta com você falando sobre sinceridade. Oh, que coisa importante sermos sinceros, né? Sermos verdadeiros e tirar a máscara que nós muitas vezes usamos. Todos nós temos que vigiar. Estou falando aqui comigo também, todos nós. Amém? Não estou falando de falsidade, não. Estou falando de você não admitir aquilo que você está sentindo. Você cobre, né, e fala, não, eu não posso mostrar minha fraqueza. Ser sincero. Paulo, o grande pregador, cujo o Novo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo, escrito por Deus através de Paulo. Ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, e cartas, epístolas, o apóstolo Paulo. E ele era um grande pregador, famoso, o grande apóstolo, era honesto, sincero com os crentes da congregação, que ele escrevia as cartas. Olha que ele escreve uma carta aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 3. 1 Coríntios, Paulo escreveu essa epístola. No capítulo 2, versículo 3, ele fala assim, e foi com fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. Um grande homem de Deus falando isso. Eu fui com vocês lá, mas eu sabe como que eu estava? Me sentindo fraco. Eu estava com medo, temor e grande tremor falando com vocês lá. Porque tem muita gente que é tão, né? Não, eu não tenho medo, eu sou eloquente, imagina, medo não é comigo, não. Ele admitia as suas fraquezas. Você quer ver um outro exemplo do próprio apóstolo Paulo? Está aqui, Romanos 7. Abra a tua Bíblia em Romanos 7 e você vai ver como Paulo fala do coração dele, dos pecados que ele lutava, ele. Não falando para os crentes, não, você está lutando? Eu, Paulo, ele fala, olha, é o seguinte, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, pecando. Ah, como é que eu consigo isso, meu Deus? Ele falava sincero, numa carta, ele estava escrevendo aos romanos. E ele fala, ó miserável homem que sou, o que vai acontecer comigo? Mas graças a Deus que Ele me dá a vitória, que Ele me perdoa. Mas ele era honesto. Ele falava, aquilo que eu tento vencer, que eu não quero fazer, eu acabo pecando bem ali. Ele falava dos pecados dele, das suas fraquezas, daquilo que ele era vulnerável, mas aquilo que eu devia estar fazendo, isso eu não faço. Quem tem essa coragem para falar isso numa carta toda falando isso? Porque ele sabia que os irmãos também passavam pela mesma luta que ele estava passando. Aí você falar, não, eu sou perfeito, apóstolo, os irmãozinhos, poxa, eu passo por tanta luta, né? Ele não tem nenhuma. Ele estava mostrando quem ele era, a sua carnalidade, porque ele sabia que todos ali também lutavam contra a carne. E quando você prega, meu irmão, quando você fala para a igreja, meu irmão, seja sincero também. Você não está falando para uma igreja que está lutando e você não esteja lutando também. Você fala, vocês que estão lutando contra o orgulho aí, nós que estamos lutando contra o orgulho, nós, pastores, ministros, temos que colocar para todos as fraquezas, porque nós também passamos por tentações e somos fracos. E Deus nos dá vitória. O forte é Deus na nossa vida. Portanto, você não pode pregar para uma igreja só falando, ei, vocês aí que estão assim, desobedientes. Nós precisamos obedecer, nós precisamos nos humilhar. Era assim que Paulo escrevia. E olha como ele abençoou essas pessoas por ser honesto e sincero. Paulo demonstrava nas suas atitudes, na sua vida, honestidade que ele recomendava a outros. Ele demonstrava nas suas atitudes uma honestidade que ele recomendava. Ele era honesto. Ele recomendava, irmão, seja honesto. Mas como é que ele podia falar para o irmão ser honesto se ele não era honesto em admitir os seus erros, admitir os seus medos? Com tremor eu cheguei, com medo. Ele era sincero. O apóstolo Paulo, autor de 13 epístolas no Novo Testamento. Quase que a metade foi ele que escreveu. Tem 27 livros, 14 versos 13. 5 foram João. João escreveu o livro de João, escreveu as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. Aí tem Pedro, 1ª e 2ª Pedro.
Aí escreveram o que mais? Os evangelhos. E o resto, quem escreveu? O apóstolo Paulo. Mas ele admitia. Um grande homem de Deus que soube ser sincero. Não podemos ajudar outros se não souberem que necessitamos de ajuda. Perdão, não podemos ser ajudados por outros se eles não sabem que a gente está precisando. Isso nos mostra através de muitas passagens do Novo Testamento, né? Como cristãos devem agir e tratar o seu próximo. Onde está isso? Está aqui na Bíblia, Colossenses 3,13. Suportai-vos e perdoai-vos uns aos outros. Ajudai o teu irmão, perdoa ele. Ele é fraco, você também é. Colossenses 3,13. 1 Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Reciprocamente. Quer dizer, não é só você, mas você também recebe consolo, você também recebe, né, edificação e vai mutuamente ajudando. Isso está em 1 Tessalonicenses 5,11. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: amai-vos de coração uns aos outros. Romanos 15, 7. Aceitai uns aos outros. Aceite teu irmão. Ele pode ter fraco, ele pode ser diferente de você, porque a fraqueza dele não é a tua, mas a tua fraqueza também não é dele. Ele é forte onde você é fraco. E ele pode ser fraco onde você é forte. Aí você julga ele, por que ele não é forte? Porque nós somos diferentes. Deus sempre fala isso comigo, sabe aonde? No trânsito. Às vezes eu tenho uma impaciência, puxa essa pessoa, rápido, pega ali, entra, sai. E aí Deus fala, Raquel, ele não é igual a você, ele é o jeito dele, é o ritmo dele. Respeite ele. Tu acredita que Deus já falou isso para mim? Porque eu quero ser paciente. Por que esse fulano está devagar? Porque é o jeito dessa pessoa. Temos que respeitar o ritmo dela. Se eu sou mais rapidinha, né, mais ligeira, talvez tenha mais experiência, não sei, a gente que é mulher, né, a gente é meio esperta, mas tem coisas que aquela pessoa é mais esperta do que eu. E muitas vezes aquela pessoa tem paciência comigo. Eu tenho que ter paciência também. E aqui o apóstolo Paulo estava dizendo isso. Instruir os outros. Romanos foi Paulo que escreveu. Aceitai uns aos outros. Mas como é que as pessoas vão poder nos ajudar se nós resolvemos ou decidimos colocar uma máscara e dizer que eu não tenho problema nenhum? Você não precisa me ajudar. Aí chega em casa, chora sozinho, se lamenta sozinho. Poderia ter aberto o coração para aquela irmã de Deus de oração lhe ajudar em oração. É um ministério. E Deus quer isso de nós, né? Precisamos orar. Nessa nossa honestidade, dá a Deus a glória, porque traz glória ao nome dEle. Ele vê, olha, ela está fraco, mas a minha força é que fortalece. Paulo admite, e ele é sincero na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala no versículo 7, eu, Paulo, tenho espinho na minha carne. Eu tenho um problema que eu não quero ter, mas eu tenho ele. Eu já orei 3 vezes para Deus, Deus tira, por favor, tira. 1 vez, 2 vezes, mas Deus não tirou, e Deus ainda me disse, a minha graça te basta, Paulo. Paulo foi honesto, ele podia falar para a igreja, olha, sejam bons, sejam trabalhadores, sim, eu estou aqui, meus probleminhas meus, mas é meu particular, que ninguém precisa saber. Não, Paulo escreve, eu, Paulo, tenho um espinho na minha carne. E esse espinho foi dado, sabe por quê? Para que eu não me gloriasse, porque eu me acharia, porque eu já fui para o céu, fui para onde, eu tive visões celestiais, eu fui um homem muito, Deus revelou muita coisa para mim. E aí eu poderia ficar me achando, podia me achar melhor que os outros crentes, soberba. E para que isso não acontecesse, Paulo fala, ele é sincero, para que eu não me achasse melhor que os outros, porque Deus me deu tanta revelação, eu podia me achar um super espiritual crente, sou melhor que todo mundo aqui. E para que eu não pensasse isso, Deus permitiu um espinho na minha carne. A gente não sabe que espinho era esse. Se era enfermidade, se era um problema, a Bíblia não diz, mas era um espinho. Tanto que incomodava ele, que ele pediu, ele implorou 3 vezes, Deus tira. E Deus falou, não,
a minha graça é suficiente, basta. Então, o que Deus está falando para nós aqui? Paulo foi sincero, ele admitiu o que ele tinha. E Deus falou, porque o meu poder, Paulo, além de Deus falar, a minha graça te basta, Deus fala, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na tua fraqueza que o meu poder se manifesta para você ser uma bênção, curar, libertar. Eu fazendo isso via você, na tua fraqueza e não na tua força. O orgulho do apóstolo Paulo poderia entrar no caminho da sua honestidade. E é isso que o orgulho faz na nossa vida. Ele entra para bloquear a nossa honestidade. Às vezes a pessoa está ali, chega na tua igreja, uma mulher que tem um problema sério no seu casamento. Ela sofreu decepção, traição, dor, mágoa, noite chorando. E você também passou a mesma coisa na igreja. Teu esposo te traiu, te feriu, você chorou, você lamentou. Aí você fica lá e não sei nada disso. Se abra e fala, eu sei a tua dor, minha irmã. Eu passei a mesma coisa que você está passando. Mas vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que Deus me ajudou? O que Deus fez por mim? O que aconteceu? Como é que eu recebi a vitória? Aquela pessoa vai ficar tão feliz que alguém vai poder falar com ela e mostrar uma luz no final do túnel para ela e dizer, olha, você passou, passei. E como é que você venceu? Foi assim. E ela terá a vitória pela tua honestidade. Satanás é orgulhoso. Não dá braço a torcer. Não, não posso falar. Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser assim, perfeito. Para com isso, isso não é bíblico. Isso é antibíblico, porque o apóstolo Paulo, que foi um grande apóstolo, ele foi vulnerável, ele mostrou, ele falou, ele revelou e muitos foram abençoados. Hoje, quando a gente lê essa passagem, a gente fala, poxa, tem esperança para mim, que se o apóstolo Paulo falar isso, a graça de Deus também basta para mim. Porque ele não permitiu que o orgulho entrasse no caminho da honestidade. E dizer como Deus o escolheu para ser um pregador aos gentios, para os reis e autoridades, mas ele disse, a honestidade, né? Ele falou aquilo que estava no coração dele, porque a honestidade foi maior que o seu orgulho. Eu falei isso aqui porque ele pregou para reis, ele pregou para autoridades, ele podia falar, não, esses reis não podem saber como é que eu sou, que eu tenho essas limitações, eles são reis, não fazia diferença nenhuma. Todas as autoridades sabiam quem Paulo era, o que ele passou, o que ele fazia, mas ele disse. E por causa da sua honestidade, foi maior que o seu orgulho, ele fala o seguinte, para que ninguém pense de mim mais do que realmente sou. Olha que forte. Ó Senhor, nos ajude, Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Para que ninguém, isso aqui está no versículo 9, do capítulo de Romanos 12. Vamos abrir aqui em Romanos 12 rapidinho? Bora lá? Estou no lugar errado aqui. Romanos 12, versículo 9. Perdão, é Romanos... Perdão, é 2 Coríntios, capítulo 12. Eu estou confundindo aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, eu entendo que eu sou forte. E aqui ele está dizendo essa palavra. Sabe, para que ninguém pense de mim mais do que eu sou. Ele fala aqui isso, para que ninguém ache de mim uma coisa que eu não sou. Isso é muito forte, está aqui. Para que ninguém pense de mim mais do que realmente eu sou. O tal, o espiritual. Eu falo das minhas fraquezas, ele fala. Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Para que Cristo receba a glória e não eu. Para que em mim habite o poder de Cristo.
eu vou ser honesto com as minhas fraquezas. Muitos de nós estamos equivocados ao pensar que Deus será glorificado com as nossas aparências de perfeição. Ah, Deus vai ser glorificado porque a irmãzinha é perfeita. Não vai ser, não. Deus vai ser glorificado na tua vida através da tua pequenez, das tuas imperfeições, porque lá Ele é glorificado. Ele que te faz forte, Ele que te faz perfeito. A glória é dele e não tua. Então nós temos que entender isso. E Deus será glorificado pela nossa honestidade e admitir nossas fraquezas. E a nossa total dependência da sua graça. De que Deus é suficiente. Deus é glorificado com a nossa honestidade, de admitir nossas fraquezas. E a nossa total dependência na sua graça, porque Deus é suficiente. Eu vou terminar aqui com um exemplo de uma pastora, que ela foi pastorear uma igreja, ela e o seu marido. E essa igreja era feita assim, tipo um rodízio. O pastor, muito amável, estava lá, só que chegou a vez ele sair e entrar um outro pastor, e esse pastor ir para uma outra igreja. E claro que aquela congregação queria aquele antigo pastor que saiu, a gente gostava tanto dele, e aí vem aquele novo casal. E você imagina como que aquela igreja reagiu. Muitos rejeitaram, a gente não quer esse casal aqui não. E essa mulher conta aqui, essa autora, nesse artigo, quão difícil foi conquistar essas pessoas. Né? Ela começou a ver como é que eu vou falar com essas pessoas e me relacionar. E um dia ela fez algo. Ela descobriu os benefícios da honestidade e da sinceridade. Ela começou a falar com um grupo de mulheres sobre os seus 7 anos de lutas, porque ela era não fértil, era infertilidade, ela não podia gerar filhos. Ela ia para clínicas, tratamentos, frustração, choro, não deu errado, não deu. Isso não é 7 meses, não. 7 anos que esse casal queria ter filhos. Ela começou a abrir e falar. E aquelas irmãs começaram a olhar, algumas começaram a chorar, algumas começaram a sentir a dor dela, algumas relacionaram com ela. Sumo da história. No próximo domingo, aquelas mulheres estavam assim mais acolhedoras. A nova pastora, ela também é como a gente. Ela sofre, ela chora, ela tem dor e ela admite. Aquilo abriu, aquilo caiu, assim, aquela barreira daquelas pessoas que estavam assim meio resistindo e começou assim um relacionamento. Caiu aquele, resistência. E aqueles pastores começaram a pastorear ali com aquela aceitação e foram homens grandemente usados por Deus, um homem e mulher, pastores amados, mas aquela resistência caiu quando alguém decidiu ser honesto, sincero. Você está entendendo o que Deus está falando para nós? Pessoas vieram chorando. Isso aconteceu comigo também. Eu passei 9 anos, 10 anos. Deus trouxe um milagre. Eu sei a tua dor, eu sei que você está sentindo. E ela chorava no ombro daquelas pessoas e as outras choravam. E aquilo caiu, aquela barreira de resistência. Mas sabe por quê, querido? Porque nós precisamos ser verdadeiros e honestos. Sinceridade traz transformação. Uma situação é transformada quando alguém é sincero. Traz paz. E Deus quer isso para você e para mim. Por isso as máscaras têm que cair. E Jesus vai nos ajudar. Quanto mais sincero nós formos, mais elas vão cair. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, tá bom? E nós vamos voltar orando com você. Orando a palavra do Senhor, orando pela tua causa, intercedendo por aquilo que está te trazendo perplexidade. Jesus não está perplexo, não. Ele está pronto para te atender. Daqui a pouco mais nós voltamos.